Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no quarto vídeo. Agora, a carta que nós vamos ler, o texto está, carta aos Efésios, a comunidade de Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 2. São as saudações, só para você entender, quando Paulo escrevia as cartas, como ele começava as cartas. Ele saudava em nome de quem? Você vai ouvir. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, ele nunca menciona a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Às vezes pode ter uma carta que ele não mencionou, mas a maioria das cartas dele, ele procura nunca esquecer. Porque tem essa diferença, irmãos. Não é só Deus Pai, e não é só Deus Filho. Não. Então, veja, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai. E ele parou por aí? Não. E da parte de nosso Senhor Jesus Cristo também. Então, existem dois. Deus Pai, que está no céu, e Jesus Cristo, seu Filho. Em nome de Deus Pai e em nome de Deus Filho. Por que Deus Filho? Porque José, segundo a história que nos conta no Evangelho de Lucas, de Mateus, José não era o pai de Jesus Cristo. José era um homem que foi escolhido por Deus para cuidar de Maria e de Jesus Cristo, seu filho. Filho de Deus. Porque senão ela seria morta. Uma mulher aparecer grávida naquele tempo, na casa de seus pais, era pena de morte, pela lei de Moisés. Vocês estão entendendo? Então precisava de um marido, de um homem. Então José serviu-se como um pai, como se fosse o marido dela. Mas não era. Como nos conta a palavra de Deus, foi o próprio Deus que fecundou, que gerou Jesus Cristo, no ventre de Maria. Por isso, o verbo se fez carne, a palavra de Deus fez carne, através do ventre de uma mulher, Maria. Aí nós temos o quê? A divindade de Jesus Cristo. Mas também temos a humanidade, porque o sangue, a carne que Jesus recebeu, não foi de Deus no Espírito, foi de Maria, foi do corpo de Maria, foi do corpo da mulher. O sangue, a carne, os ossos, foi de Maria, humano. Vocês estão entendendo? Deus poderia ter feito do barro um Jesus Cristo. Deus poderia ter enviado Jesus diretamente, na forma de um homem. Mas ele quis fazer assim. E ele nascesse de uma mulher, uma criança. Então, em todas as cartas, quase todas, Paulo sempre menciona o pai e o filho. Porque existe essa diferença. Então, só com Deus Pai você será salvo? Só com Deus Pai você receberá alguma herança no reino dos céus? De jeito nenhum. E se você excluir Deus Pai, só Jesus Cristo, também não será salvo. Só Jesus Cristo não será salvo. Jesus Cristo tem um Deus, Jesus Cristo tem um Senhor, e nós vamos ler uma passagem da Bíblia que fala a respeito, que o Pai é Senhor do Messias, Senhor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Senhor de todo homem. E o homem é Senhor da mulher. Vocês estão entendendo? Nós vamos mostrar isso para você. Então, Deus Pai é Deus de Jesus Cristo. Deus Pai é Senhor do Messias de Jesus. É Senhor. Vocês estão entendendo? Então, ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. E também ao contrário. Então, o Pai e o Filho estão unidos, ligados
em harmonia. Vamos agora à carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve no Messias Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Essa palavra igualdade pode ser semelhança também. É a palavra no português, traduzida no português para nós. Igualdade, semelhança, mas no que? Igualdade em que e no que? Semelhança em que? É um mistério. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, ou servo, assemelhando-se aos homens. Então, de natureza divina, assemelhou-se aos homens, sendo exteriormente reconhecido como homem. Exteriormente, então, no corpo que ele recebeu de Maria, ele era homem, como nós vimos no outro vídeo. Jesus, homem, mediador entre Deus e os homens. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Veja essa diferença. Se ele fosse Deus Pai, aqui está falando de Deus Pai. Deus Pai. Se ele fosse Deus Pai, como é que ele ia se exaltar a si mesmo, soberanamente? Então está bem claro diante dos irmãos essa diferença. Deus Pai o exaltou, Jesus, seu Filho, soberanamente, e ortogou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus, o Messias, é o Senhor. Senhor de todo homem. Mas ele é Senhor de Deus Pai? Não é. Você vai ver e ouvir na passagem da Bíblia aqui que Deus, ele é Senhor do Messias. Deus é o Deus do Messias, Deus de Jesus Cristo. Ele é o Deus Pai. Deus é o Pai de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Ele é Pai e é Senhor do Messias. Não é o Messias Jesus Cristo que é o Senhor de Deus Pai, é o contrário. O apóstolo Paulo vai dizer que o Messias Jesus, ele é Senhor de todo homem. E o homem é Senhor da mulher. Não se trata da esposa. Vocês estão entendendo? Então, versículo 11. Então, agora nós vamos ver agora Hebreus, carta aos Hebreus, irmão. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Hebreus, de 1 a 6. Muitas vezes e diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Então, vou repetir essa palavra que é muito importante. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal. Deus Pai constituiu seu Filho como herdeiro universal. Todas as coisas, no céu e na terra. Pelo qual criou todas as coisas. Então, por meio dele, aqui ele está dizendo por meio de Jesus, que ele é o verbo, a palavra, que veio de Deus, de dentro de Deus, dentro. Deus que tem um corpo, que a gente não sabe, é um corpo espiritual, um corpo que nós não compreendemos. O corpo de Deus, nós compreendemos o nosso corpo humano, mas o corpo de Deus nós não compreendemos. E lá dentro do corpo de Deus existe
o Espírito, existe palavra. Diz que a palavra, esse Espírito, é o Espírito do Messias, o Espírito do Filho. Então, aqui ele diz, e por meio dele foram criadas todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, e imagem do seu ser. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade do mais alto do céu. Direita da majestade de Deus Pai. Então, lá no céu tem o trono de Deus Pai. Corpo espiritual, pessoa de Deus Pai. Pessoa, corpo espiritual, Deus Pai está sentado no trono. Todos os anjos podem ver. Nós vamos ver isso aqui no Apocalipse. Revelação ao apóstolo João, da majestade divina. Capítulo 4, capítulo 5 fala dessas diferenças do Pai e do Filho. E quem você, se você for digno, for puro, porque só os puros verão a Deus, só os puros, você vai ver que Deus está sentado no trono. E Jesus também está sentado, mas está à sua direita. Jesus, esse Jesus humano, que ressuscitou, mas que tem a divindade de Deus também. Por isso ele também é Deus. Jesus também é Deus, mas não é Deus Pai, Deus Filho. Quem fez o Deus Filho foi Deus Pai. Mas ele já existia no Espírito. Esse é o mistério. Mas o Jesus humano não existia. Existiu depois, quando Maria engravidou da parte de Deus. Então aqui diz: tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Superior a todos os anjos. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aquela palavra, ele é, antes de toda a criatura, foi criado, pode ser essa palavra, a palavra certa, gerar. Ou então, eu serei teu pai, e ele me será meu filho. Salmo 7,14. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, seu filho, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Todos os anjos adorem quem? O Filho. Os anjos já adoravam o Pai. Agora, existe o Filho, em corpo espiritual e corpo humano ressuscitado. Vocês estão entendendo? Então, está lá num trono Jesus Cristo, Deus Pai, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor. É o mesmo? Espírito do Senhor, Espírito da verdade, Paráclito. Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai? Ou você acha que é outro Espírito, sentado em outro trono? Não, de jeito nenhum. É o Espírito. Por isso que quando Paulo, na saudação das cartas, ele menciona sempre o Pai e o Filho. Graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho. E ele não fala do Espírito Santo. E, por parte do Espírito Santo também não, porque o próprio Pai, o Espírito do Pai, é esse Espírito. Agora, como ele derrama o Espírito Santo vem habitar em nós, e habita nos anjos, que estão na glória, que estão a serviço de Deus, habita nos profetas. Essa forma de enviar o Espírito, derramar o Espírito, é um mistério também. Mas existe uma fonte, existe alguém, e esse alguém é Deus.